tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Ninféias Negras, do Michel Bussy. Esse é um autor francês e essa história se passa num vilarejo, numa cidadezinha chamada Giverny, que é onde morou Monet, morou lá por alguns anos e lá foi cenário de muitas das suas pinturas, de muitas das suas obras. E para você que não sabe quem é Monet, Monet é um dos precursores do impressionismo. E ali, gente, a gente já começa a história tendo como pano de fundo esse vilarejo. E nesse vilarejo a gente fica super curioso para conhecer, porque, como eu disse, além de ter servido de cenário para muitos quadros, a gente fica imaginando aquelas cidadezinhas, aquelas casinhas cheias de flores, os jardins de Monet, a ponte japonesa, as próprias ninféias, que são essas plantas, né, essas flores aquáticas, muito parecida com a Vitória Régia. A gente fica imaginando essas flores no lago e, enfim, esse cenário é um cenário magnífico. Confesso para vocês que eu fiquei morrendo de vontade de conhecer esse vilarejo. Mas ok, do que se trata essa história? Essa história é um romance policial. Portanto, aqui a gente tem um certo tom de suspense, a gente tem um mistério, porque logo nas primeiras páginas a gente descobre que aconteceu um assassinato nesse vilarejo e um assassinato de um médico importante daquele vilarejo. E aí a gente vai ter algumas pessoas envolvidas na investigação, alguns moradores do vilarejo que podem ou não estar envolvidos com isso, e as três principais pessoas do vilarejo que podem ali saber alguma coisa, que podem ter visto algo, são três mulheres. A primeira, que é uma narradora, ela vai narrar pra gente a história do ponto de vista dela, é uma senhora de mais de 80 anos. A segunda é a professora desse vilarejo, da única escola que tem nesse vilarejo. E a terceira é uma menininha de 11 anos que tem um talento muito grande para pintura. E o desejo dela é se tornar alguém tão famoso quanto foi Monet. E aí, tendo toda essa trama, a gente vai conhecendo todos os personagens mais importantes dessa história. A gente conhece um pouco dessa senhora de mais de 80 anos, que, como eu disse, vai nos narrar trecho da história do ponto de vista dela. Ela mora num farol que tem uma visão muito privilegiada do vilarejo. Do farol dela, ela consegue ver muitas coisas, inclusive o Lago das Ninféias, que é onde esse médico que foi assassinado é encontrado. Então, a gente tem ali uma narradora muito interessante, porque ela vai narrar pra gente a história de uma forma muito, como eu posso dizer, de uma forma muito áspera. Ela é uma narradora bem áspera, como se ela já tivesse passado por tanta coisa, e tudo que ela passou a deixou muito melancólica, muito rancorosa, muito amarga. Ela vai contar pra gente de uma forma tão áspera essa parte dos turistas que visitam demais ali aquele vilarejo. Tem muitos turistas que querem conhecer os jardins de Monet, que querem ver de onde Monet tirou tanta inspiração para tanto quadro bonito. Ela vai contar que tem ali alguns aprendizes de pintores que espalham os seus cavaletes pela cidade, como se não houvessem moradores ali, como se não houvessem pessoas que vivem naquele lugar. Eles andam para todos os lados, eles ficam impressionados com aquelas paisagens e ela acha tudo aquilo um absurdo. E eu confesso que eu seria uma dessas personagens, eu seria essas pessoas secundárias que estaria ali admirando de boca aberta todas essas paisagens bonitas. Num outro momento, a gente tem a narração da história em terceira pessoa. Quando não é ela que está envolvida, ou que ela não quer, ou quando não é ela que está nos contando a história, a gente tem um narrador em terceira pessoa. E aí a gente conhece um pouco da investigação, a gente conhece um pouco de como tudo isso vai desenrolando. Gente, é muito interessante. Eu confesso que do começo até o meio, mais ou menos, não me prendeu tanto, mas ainda assim, algumas coisinhas eu estava instigada a tentar entender, a saber o que estava acontecendo ali. Mas, conforme a gente vai avançando na história, o autor foi muito brilhante no sentido de não nos dar pistas muito claras. Então a gente não consegue saber o que está acontecendo até as últimas páginas. Isso é muito interessante, porque em muitos momentos a gente pode tentar adivinhar quem foi o assassino, quem estava envolvido com aquele assassinato. Mas aqui a gente tem pistas que não são suficientes. E não só pra gente,
para os investigadores, né? Eles têm ali um número muito grande de pistas na mão que elas não se encaixam entre elas e aquilo vai deixando o investigador, vai deixando a gente que está lendo muito ansioso para saber qual o final. E eu posso dizer que foi um dos finais mais surpreendentes que eu já vi na vida. Eu amei esse final. Eu já vi algumas críticas aí do pessoal na internet falando que não gostou muito do final, mas eu gostei muito, porque não era um final que eu esperava. E para você estar lendo um livro e tá tentando descobrir algo e o final te surpreender, então o autor conseguiu passar aquilo que ele queria. Então para mim isso é muito legal. Então é isso, gente, não tenho mais muito o que falar sobre essa obra. Se você gosta de romance policial, eu deixo aqui a dica pra vocês de Ninféias Negras. Eu sei que esse autor tem outros livros, tem um super conhecido também que se chama O Voo da Libélula, mas eu confesso que eu não li ainda, esse é o meu primeiro contato com o autor. Eu gostei bastante, fica a dica pra vocês. Até a próxima e a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!